Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar aqui agora, né, a escola dominical. E vamos fazer nesse novo formato, né, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas Deus na frente vai dar tudo certo. Tá, galera? Amém. Vamos orar, Pai Senhor, a todos. É um prazer estarmos aqui juntos novamente. Não vamos parar, vamos continuar. Os dias estão aí cada vez mais se fechando, né? A igreja, o templo está fechado, mas nós como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, não podemos parar. Por isso a escola bíblica dominical não vai parar. O pastor Moisés como pastor da classe Abraão e o pastor Vanderlei da classe Sara. Vamos aqui hoje aprendermos juntos a palavra do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar neste momento. Você curva a sua cabeça e onde você está, nós vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Bendito Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da misericórdia, Pai da consolação. Obrigado, Deus, por mais uma vez permitir, Pai, chegar a teus filhos. Que possamos, Pai, nesta tarde, Pai, que vai, oh Deus, que possa, Pai, que tudo possa ser dito aqui, Deus, possa entrar nos corações dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então hoje a lição de número 12, né? A lição de número 12, ela tem como assunto da lição a urgência do discipulado. O texto áureo ele se encontra em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática fala assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, a lição de hoje nós vamos falar sobre discipulado. E nós vamos agora fazer a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler em dois momentos. Se encontra em Mateus, no capítulo 28, dos versos 16 até o 20. E depois nós vamos ler em Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 28. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora nós vamos para Atos 2. Aqui em Atos, estava assim, Atos 2, 42, 47. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui na introdução, a introdução já vai introduzir o que nós vamos estudar hoje, né? E a introdução ela nos fala que o discipulado ele acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, o indivíduo aceita Jesus, ele já vai ter o seu discipulador, uma pessoa que vai educá-lo nos caminhos do Senhor, que vai ter a missão de pegar esta palavra e passar para ele os ensinamentos da Bíblia, que é isso que nós vamos estudar hoje, né? Isso. Aqui no capítulo 1, né, no item 1, ele fala aqui, o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor.
Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. No subitem 1 aqui ele fala, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O Ministério do Ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons de graça de Deus, que diz, se é ensinar as dedicações. Esse ponto aqui, irmãos, ele fala, eu entendo que ele fala o seguinte, que a gente deve seguir os ensinamentos de Cristo, e ao mesmo tempo que que o discipulado não se resume somente ao que você ensina, ao que você aprende na escola, mas ao teu comportamento, a tua atitude perante as pessoas, Então a gente tem alguns exemplos, de pessoas que através do nosso testemunho, através do nosso, eles iniciaram na igreja com a gente. Ao longo da caminhada, a gente formou discípulos, Como todos os irmãos sabem, a gente vem de uma outra cidade, lá a gente tem mais uma experiência um pouco maior que aqui. Então lá nós deixamos discípulos, deixamos pessoas que por muitos anos andaram conosco, no caso comigo e meu esposo, e muitas das vezes se espelharam em nós, em querer ser como família, como cristão, muitas das vezes espelhar no caráter. Isso é de suma importância para um discipulador. No caso, eu, uma discipuladora, pastor Moisés, um discipulador, dá seu nome. A pessoa que vai ensinar chama-se discipulador, e a pessoa que vai receber o ensinamento chama-se discípulo. Então, nós tínhamos isso em Manaus, de formar discípulo. E essas pessoas, elas andaram com a gente, receberam o ensino da palavra e disseram, olha, eu quero ser como vocês são, como uma família que vocês têm. Até o exemplo de família nós dávamos a eles, Trouxemos eles para perto de nós, para o seio da nossa família, para participar, muitas das vezes, de reuniões, de comunhão com a família, e isso foi despertando neles a serem assim, que eles não tinham essa comunhão, e foi despertando nele o desejo de estar mais próximo da família deles. A lição vai nos mostrar aqui, vai mostrar mais nos aspectos de ensino, de entendimento e conhecimento da palavra. Mas o discipulado, ele não se resume só a isso, ele se resume, como a Andréa falou, na questão do exemplo, do exemplo que você vai transmitir para as pessoas. O seu comportamento vai influenciar aquele discípulo. O andar, isso, a forma de vestir, a forma como você se comporta, a forma como você trata, o teu relacionamento familiar, como você trata as pessoas, como você trata os seus parentes, seus amigos. Isso é discipulado. Isso vai transmitir para aqueles que te seguem, ou aqueles que pretendem, seguir os caminhos de Cristo, entender que aquele é o caminho correto. E a gente vai ver ao longo da lição aqui que essa parte de aprendizado específico da palavra. Tá? Então esse item aqui ele ressalta essa questão, que não é só a questão de saber, ensino bíblico, saber, mas também o teu comportamento, ele tem influência no comportamento do teu discípulo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, como eu falo para as minhas irmãs, eu falo daquilo que eu já vivi e o que eu vivo. Eu tive em Manaus uma pessoa em quem eu me espelhei. Ah, mas a senhora é crente desde criança? Sim, mas eu precisei de alguém para me discipular, alguém que eu olhasse e visse assim, olha, aquela pessoa é uma pessoa íntegra, é uma mulher de Deus, eu me espelho nela, eu quero ser como ela, eu quero pregar a palavra, eu quero fazer a obra de Deus assim como ela faz. Então, nós cristãos precisamos ter pessoas assim, que nos discipule, que nos mostre como nós devemos agir, como nós devemos andar, falar, É isso que a lição vai tratar hoje. Bom, o subitem 2 aqui da lição do item 1, fala assim, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar em todas as nações, ou façam discípulo de todas as nações. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão.
Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Então, esse item aqui, a Bíblia nos diz que além de ser uma coisa que a gente precisa praticar, é uma ordenança. Deus deixou, né, através de Jesus, como uma ordenança, né? Então a gente precisa entender isso. Essa questão de você passar o conhecimento para outras pessoas, a questão de você transmitir o conhecimento, eu entendo como um entendimento divino das coisas, né? Porque hoje em dia, através do conhecimento que a gente temos sobre comportamento das pessoas, como se entende hoje o ensinamento das crianças, né? Através de pedagogia, através de sociologia, hoje em dia a gente sabe, né? Isso eu esclareço bem, a gente sabe que para você compreender ou entender qualquer assunto, primeiro você estuda ele, aprende ele, você complementa ou você reforça esse entendimento a partir do momento que você consegue transmitir esse conhecimento. Então, quando Jesus fala aqui que é uma ordenança, é uma ordem, né? Ele ordena que os novos discípulos guardem e que aprendam, é nesse sentido, né? Então, quando você vai transmitir aquele conhecimento, você está reforçando o que você aprendeu. Então, a partir do momento que a Wanderleia, né, o pastor, está transmitindo a palavra de Deus para vocês, cada vez mais isso está enraizando, né, no seu entendimento e na sua compreensão. Então, esse capítulo fala disso, né, que a palavra de Deus já pregava isso há 2000 anos atrás, né, que você tem que aprender, e aí os discípulos aprenderam tudo aquilo ali, acompanhando com Jesus, e foram transmitir. Todo o conhecimento adquirido. Perfeito. E isso reforçou neles, e não nas pessoas, né, no seu discípulo, reforçou neles o entendimento da palavra. Amém? Então, essa grande comissão, né, para você perceber e entender a visão, né, que a palavra de Deus tinha desde aquela época. No item 3 aqui ele fala, a educação cristã, né? A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério. Que aqui, aqueles versículos que a gente leu no início, né, começa em Atos 2:4-2, está a questão da doutrina, né? Então ele fala assim, né? Continuando aqui a lição, ele fala assim, durante o seu ministério terreno, que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, com a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode ser feito também a curso de teologia. Aqui a gente entende, né, que é o aprofundamento do conhecimento da palavra. Então, se você quiser avançar no conhecimento da palavra, no entendimento, um curso de teologia, ele te aprofunda nisso, amém? Não só participando aqui da igreja. É lógico que a escola dominical tem esse, e eu sempre costumo falar isso, né? A escola dominical na Assembleia de Deus tem esse viés de ensinar realmente o entendimento da palavra. Mas a partir do momento que você queira aprofundar, né, na tua educação cristã, acho que um curso de teologia é primordial. Ele faz parte do entendimento, né, que você possa ampliar em todos esses aspectos que ele menciona aqui. Então, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, né, sobre o pecado, o homem e o pecado, sobre a expiação e salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos. Né. Aqui na escola dominical a gente dá uma pincelada, né, nas nossas discussões a gente consegue chegar a algum entendimento. Mas um aprofundamento sobre isso, um curso de teologia, eu acho que é super importante. Aqui no item 2 da lição, o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas que continua valendo atualmente. A palavra, né? A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus.
elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Aqui, irmãos, a gente, apesar de não ter a participação direta, né, de Jesus, né, como os apóstolos tiveram naquela época, a gente tem como verdade a palavra escrita na Bíblia. Então, o nosso entendimento, e isso tem que ficar claro para os irmãos, né, é que a palavra de Deus ela é entendida através da Bíblia, e somente através dela. Não tem nenhum outro canal, né, que a gente possa entender ou compreender a palavra de Deus, senão através do entendimento. A gente precisa validar tudo o que acontece ao nosso redor, ou conosco, né, ou que alguém queira imputar sobre nós, né, sempre encontrando o seu real significado na Bíblia Sagrada. Então, como a gente vê aqui, a palavra é a autoridade, né, é uma autoridade única. Então, a gente precisa ter isso com toda certeza. Aqui, como ele foi mencionado aqui, Atos 2,42 fala: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão e juntos e fazendo orações. Ou seja, eles continuaram os ensinamentos que eles receberam. Isso é discipulado. Eu recebi um ensinamento, então eu tenho que passar isso que eu recebi, eu tenho que formar novos discípulos. Quando eu faço isso, a igreja ela cresce, a igreja avança. Eu, como cristã, não posso reter o conhecimento que eu recebi, né? O Senhor Jesus me deu, o Senhor Jesus colocou no meu coração, eu tenho que formar discípulo. A palavra dele diz: ide, fazei discípulo. Então eu só posso formar discípulo se eu passar o conhecimento que eu tenho recebido. Então é isso que eles faziam. Eles receberam dos apóstolos e continuaram. Em Atos 42 vai dizer isso. Eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Eles não pararam. O que muitas pessoas fazem é o quê? É reter o conhecimento. Pega o conhecimento para si. Já estou salvo em Cristo Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, tá bom por aqui. E esquece que Jesus mandou fazer o quê? Discípulos, né? Mesmo os apóstolos não estando com eles, eles perseveraram, eles continuaram, né? Continuaram fazendo discípulos. Então, irmãos, a primeira tripé, né, como fala a lição aqui, é a palavra. Então, a palavra vem da Bíblia. Outra parte que faz com que o discipulado prospere e que a gente tenha pelo menos uma doutrina, né, uma forma de conduzir o discipulado, é a comunhão. Ele fala aqui, ó, ter tudo em comunhão e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus, como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A gente precisa entender bem claro essa questão da comunhão. Eu sei que é difícil, né? Eu já falei isso algumas vezes lá para a classe de homens, né? A questão de você viver em comunhão. Viver em comunhão, ela é um aspecto importante da igreja, porque somente juntos, somente entendendo, né, as fraquezas, as dificuldades do próximo, né, as suas necessidades, é que a gente vai conseguir caminhar, né, que a gente vai conseguir andar junto. A comunhão com as pessoas é isso, né? E aqui a lição ela é enfática em dizer que, como cristãos, né, e aí a partir da vinda de Cristo, como cristãos que somos, nós temos ainda a melhor parte, que é a comunhão com Deus. Nenhum dos outros apóstolos teve essa graça, né, de andar em comunhão como os apóstolos andaram e como foi transmitido isso para nós. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender o próximo, de compreender o nosso irmão que está ali do lado muitas vezes.
E a igreja precisa caminhar em comunhão, a igreja precisa caminhar junto. Não pode ter um lá na frente, o outro lá atrás, outro lá no meio, né? A gente até brinca, né? Com relação aos... umas pessoas que migraram para cá, né? E isso é muito clássico lá no Amazonas, que são os haitianos, né? É um aspecto da nossa vida que a gente grava. Então a gente percebe que os casais haitianos, geralmente o homem anda lá na frente e a mulher anda atrás com os filhos. Eu não sei por que acontece isso. E eu e o Vanderlei brincamos sempre sobre isso, né? Quando eu estou afastado dela, eu falei, haitiano. Imediatamente eu me toco e já vou ficar do lado dela. Então esse aspecto da igreja, a gente não pode, né, ter esse comportamento. Não pode ter ninguém lá na frente, ninguém mais atrás, e todos mundo caminhar junto. Isso é comunhão. Ele fala aqui, né, em Atos 42 ainda, a parte B do versículo, ele fala, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Koinonia é isso, koinonia é a comunhão com os irmãos. É quando eu vejo a necessidade do meu próximo também, é koinonia. É quando eu vejo que o meu próximo está precisando, né? E eu vou lá e dou a mão ao meu próximo, né? Fazer a comunhão, como ele falou aqui, né? A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então que cada um de nós, como os crentes em Jesus, possamos ter comunhão com os nossos irmãos. Nós não podemos simplesmente, como o pastor Moisés acabou de falar, de eu querer avançar e deixar o meu irmão para trás. Então, se eu estou vendo que o meu irmão está do meu lado, está precisando, está necessitado, não custa nada eu dar a mão ao meu irmão. Não custa nada eu ter um coração abençoador e olhar para aquela pessoa e ver que ela está precisando. Isso, aqui no item 3, há um reforço sobre isso. Ele fala assim, ó, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, uma lição de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração, né, aqui no versículo de Atos 4,32, que eu vou ler aqui para vocês, ele fala o seguinte, Atos 4,32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, quando ele fala aqui no versículo coração, o coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Amém? Então, esse entendimento de comunhão pessoal, né, que a gente precisa cultivar, que a gente precisa preservar na igreja. Lembre-se, segunda lição, esse é um dos tripés, né, para o discipulado. Amém? É o entendimento da palavra e a comunhão entre os irmãos. E a comunhão, né, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. O item 4 aqui fala do terceiro item, que é importante para a questão do discipulado. Fala assim, o item 4, o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo segundo as suas instruções, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão era representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Serviço, né? Isso. É algo que nós temos que estar, sermos sensíveis. Eu vejo aí, a palavra para isso é ser sensível e ver que, quando ele fala na comunhão do partir do pão, né? Estar próximo da pessoa, muitas das vezes nós podemos ser insensíveis, né? Com o próximo. E também está disposto, né? Porque o serviço é sacrifício. O serviço, né? Ser perseverante no ensino dos apóstolos, na comunhão, isso é ser persistente, né? Se dispor, né, a sacrificar para fazer tudo isso. E nem sempre é fácil o discipulado. Não é só rosas, não é só um mar de rosas. No meio do caminho do discipulado, nós vamos encontrar espinhos. Nós vamos encontrar discípulos que não vão ser tão submissos, que não vão estar sempre com o coração disposto a ser doutrinado, né? A ser
quando você vai ensinar, nem sempre vai querer aceitar. Existe discípulos insubmissos? Existe, né? E aí você, como discipulador, né, como mentor daquela pessoa, você tem que saber lidar com esses discípulos, né? Então o serviço também nem sempre vai ser fácil. Nós temos alguns exemplos, né, de discípulos que a gente teve que muitas vezes tomar a frente ali da situação, porque ele tinha, por algum motivo pessoal, algum motivo particular, né, algum motivo familiar, ele estava começando a se desviar dos ensinamentos que nós pregávamos, né, que nós tentávamos trazer. Então nós temos exemplos de alguns casos em que a gente teve que intervir para que uma situação que estava ocorrendo com aquele discípulo não desandasse e ele não acabasse se desviando dos ensinamentos. Então muitas vezes o serviço se impõe a isso, né? Às vezes alguns sacrifícios até financeiros, né? Que muitas vezes a gente se propõe a fazer, é claro, nas condições de cada um, né? A gente prega que você planta a semente, né? Que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, mas muitas vezes você tem que se pôr no lugar, como a Vandeléia falou. As pessoas vêm para a igreja, e aí eu vou usar uma figura de linguagem cheia de espinhos, né? Toda ferida, né? Toda cheia de problemas, né? E a igreja, né, é uma entidade que ela transforma as pessoas. Sinceramente, ela cura as pessoas, né? Então, só que isso não é fácil, né? Isso não é assim, da boca para fora. Isso é um trabalho de muito tempo mesmo. Então, ele exige aquele sacrifício de você estar ali junto, né? De você estar próximo do seu discípulo, de você estar entendendo o que está acontecendo com ele, você tem empatia com o teu discípulo, né? E muitas vezes você ajudar, intervir, né? Auxiliar, porque essa é um dos mandamentos do discipulado. Essa é o que a palavra nos diz para a gente fazer. Então, essa questão do serviço, ela coloca isso, principalmente para nós como líderes, né? E vocês como futuros líderes da igreja. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a igreja, muitas vezes, ela é uma transformadora social. Onde, eu admiro muito isso, onde você vai ver, né, um ex-traficante que foi, na sua época, antes de ser salvo, foi aquela pessoa que muitas vezes fez muitas maldades, mas ali no banco da igreja você consegue ver ali do lado de um policial, né, do lado de uma pessoa da lei, né? Então, onde é que você vai ver isso? Então, a igreja hoje, né, ela é a última fronteira, né, de salvação para muitas pessoas. Amém? Então, isso exige, né, o que a lição nos coloca hoje, o serviço. O discipulado não é fácil. Muitas das vezes você vai discipular uma pessoa e às vezes você vai se decepcionar com ela, né, porque faz parte do ser humano. Ninguém é perfeito, né? E você ali, como na função de discipulador, de líder, você muitas das vezes tem que aguentar firme ali, chorar pelaquela pessoa, né? Porque você está semeando hoje, talvez você não vá colher. Quantas semeaduras nós fizemos e não colhemos? Outras pessoas colheram. Mas esse é o nosso papel aqui na Terra, né? Fazer a vontade de Deus, fazer o ID de Jesus. A gente vai plantando, a gente vai semeando devagarzinho. E Deus vai dando crescimento. Esse também é o papel do discipulador. Às vezes a gente paga um preço alto por um discípulo. Às vezes a gente chora por aquele discípulo. E muitas das vezes recebe a ingratidão também. Então, o discipulador também tem que estar preparado para isso. Porque, como eu falei no início, nem sempre vai ser mar de rosa. Vão existir os espinhos. Você vai investir naquela pessoa. Não, ele está respondendo, você está investindo espiritualmente, ele está correspondendo. E se ele deixou de vigiar, aí o que acontece? Te decepciona, né? Aí vem a ingratidão, né? A pior coisa do ser humano é a ingratidão. Mas isso não pode nos fazer parar de fazer o ID de Jesus, de formar discípulos. Isso não pode ser um empecilho nas nossas vidas. Nós temos sempre que crer no ser humano, como eu dizia quando eu dava aula para os meus alunos. Eu dizia, chegava numa classe de 35 alunos, eu dizia que todos vocês são capazes. Todos vocês podem chegar lá. Não tem nenhum incapaz aqui. Então, quando a gente tem discípulo, é isso aqui, ó. Todos são capazes de pregar o evangelho. Como eu falo para as irmãs, você pode sim, meu irmão, pegar um microfone e falar do amor de Deus. Então, isso também é formar discípulo. É você
engajar ele, é você dar coragem para ele, é você dar força para ele, mas sabendo que as decepções também vêm. Ah, mas vem a vitória? Vem. Você fica feliz quando você vê? Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que passaram pelas nossas mãos, passam muitos jovens pelas nossas mãos. E quando eu entro nas redes sociais que eu vejo, olha, fulano está pregando a palavra de Deus, olha, o fulano está fazendo isso. Não, meu coração se enche de alegria, né? Eu trabalhei com criança há muitos anos e quando eu vejo minhas crianças de 15 anos atrás fazendo o ID de Jesus, no culto de jovens, na dança com jovens, no louvor com jovens, o meu coração se enche de alegria. Por quê? Porque eu formei discípulos também. Então, o que eu acabei de falar é a lei da semeadura. Eu semeei, eu plantei, outros colheram. Deus deu o crescimento e outros colheram. E amém por isso, porque estamos perto do Senhor. Nós também não podemos ser discipulador egoísta, né? Querer sempre aqui perto de nós. Não. A obra do Senhor ela tem que avançar. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Para a obra do Senhor avançar, nós temos que formar esses discípulos. Amém. Aqui na parte 3 da lição, ele fala assim, ó, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. No item 1 ele fala aqui, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, isto porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. A gente precisa ter isso bem claro, né, na nossa mente. Quando a gente traz alguém para a igreja, ou alguém vem para a igreja, né, ele ali como a palavra diz, ele é uma criança ali, né? Então ele precisa daquele alimento ali mais fraquinho, né? É como o desenvolvimento de um bebê mesmo. E essa figura é vista na Bíblia. Então você precisa ali dar um alimento mais leve aos poucos, mas à medida em que ela for crescendo, você precisa mudar, né, a forma como você alimenta aquele novo convertido, como você traduz a palavra para ele. Então a gente precisa principalmente reforçar essa parte do crescimento espiritual. Trato, né? Isso é muito forte. Tratar com eles, porque eles vêm, quando vêm do mundo, eles vêm de uma maneira. E aí é como a minha mãe dizia, né? Quando a pessoa aceita Jesus, é igual a criança, ela vai engatinhando, tem um leitinho, né? Vai devagarzinho até ter o crescimento. Então, se a pessoa aceita Jesus hoje, eu já vou logo descendo a lenha nela, ela não volta mais para a igreja. Não é que a igreja vai se moldar aos costumes, mas nós temos que saber lidar com os discípulos novos convertidos. Saber lidar, saber colocar aqui, como ele fala aqui, nós temos que construir nele e instruir neles um novo caráter. Mostrar que eles são diferentes, mostrar na maneira de agir, na maneira de vestir. Então tem todo um trabalho a ser feito, a ser construído na formação do caráter desse discípulo. Isso não é uma coisa rápida, isso não é uma coisa de imediato, né? Como o André falou, você não consegue introduzir isso de maneira abrupta, né? De maneira muito forte. Então você tem que ir aos poucos, por isso que o serviço é pesado, né? Você tem que ter aquela empatia, aquela comunhão com aquela pessoa, né? Aquele entendimento sobre ela. Isso, e através do serviço, você vai instruindo, você vai reforçando o crescimento espiritual. Porque não adianta nada a gente também trazer uma pessoa para a igreja e ficar no oba-oba, só mostrando para ele aquilo ali que ele está interessado em ver. Não, o crescimento espiritual é super importante, porque você vai criar um crente firme. Né? Se a gente está hoje na igreja, é porque a gente entendeu o fundamento da palavra. Amém? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Né? A gente precisa, primeiro, ter essa empatia para não distanciar, né, aquele crente inicial, aquele iniciante, né, aquele discipulado que está começando. Então, e aí você aos poucos ir levando a palavra para ele. Porque à medida que você vai construindo isso nele, ele vai ficando mais firme, mais forte. Né, o entendimento dele vai se ampliando. E ele não vai ser levado por qualquer palavra que venha ou qualquer outra coisa que possa desviar ele do caminho. Amém? Nós precisamos mostrar para eles o verdadeiro significado, né, do discipulado. Como o pastor Moisés falou, não temos que dizer para eles que se aceitou Jesus,
tudo vai ser um mar de rosas na tua vida. Não, nós temos que justamente forjar o caráter, preparar ele, que esta base que está sendo preparada tem que ser sólida, né? Onde ele permaneça, né? Amém. Além disso, né, aqui na lição ele fala no item 2 aqui, ó, o crescimento numérico, né? O processo de discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, um crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, né? Então, além dessa questão do crescimento espiritual, que é o nosso enfoque, ela também proporciona crescimento numérico. E a igreja precisa, né, de novos entrantes, precisa de novos discípulos, a igreja precisa ser oxigenada, né? Avançar, novos crentes, né? Aceitação de vidas, né? Nós não podemos ficar estático, parar, porque se nós pararmos, nós não estamos fazendo o ID de Jesus, né? Que ele mandou ir de fazer discípulos, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que avançar, nós temos que fazer crescer a obra de Deus. E isso vale para a nossa igreja da Ponta da Praia. Nós temos que trazer vidas para o Senhor Jesus. Aproveitar esse momento que estamos em casa também. Como podemos aproveitar? Evangelizando através do celular. Tem muitas pessoas hoje aí desesperadas ainda. Nós estamos há 1 ano nessa pandemia. Tem muitas pessoas aí desesperadas, né? Com síndrome do pânico, com medo, com depressão. Não consegue sair de casa, tem pessoas tomando banho de álcool. Se você já viu pessoas andar com álcool, pegou no papel e passa álcool em tudo, e são pessoas que já estão adquirindo outras enfermidades. E nós temos que avançar como igreja. Nós não podemos parar. O ID de Jesus é esse, é avançar. Então eu posso pegar o meu celular e mandar uma mensagem para essa pessoa, né? E dizer que Jesus é bom, que Jesus te ama. Aí daqui a pouco ela abre um diálogo com você e você vai entrando. Daqui a pouco você está evangelizando essa pessoa. E quem sabe ganhar ela para o reino de Deus. Então faça o seu papel como membro em Cristo Jesus, né? De fazer o ID dele, aproveitar esse momento, a situação em que estamos vivendo e não paralisar. Amém? Aqui tem um outro aspecto, né? No item 3 aqui, que ele fala sobre as situações, né, em que a igreja encara, né? O exemplo da igreja de Antioquia, né, na Síria, né? O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes e costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Amém? Aqui é um aspecto que a gente precisa sempre estar atento a isso. Muitas vezes a gente tem contato com um novo discípulo, com uma pessoa que está querendo entrar na igreja, mas a gente percebe alguma dificuldade, né, no entendimento ou no sentimento daquela pessoa, né? Então, busque ajuda, amém? Converse com o seu pastor, converse com o presbítero, converse com alguém que você tem confiança na igreja, converse com alguém que está mais tempo na igreja, troque ideias sobre aquilo. Foi esse o exemplo que a gente viu aqui. Barnabé procurou, né, ajuda para trazer o ensinamento para aquelas pessoas, né? Ele percebeu a situação, ele percebeu que aquele povo ali era um povo diferenciado. E talvez no meu entendimento que eu li aqui esse capítulo, talvez Barnabé não tinha muita fundamentação para entrar com aquele povo. Então ele pensou, tem uma pessoa que pode, né, fazer a diferença. Eu tenho uma pessoa certa para esse grupo de pessoas aqui. Foi buscar quem? Como a palavra de Deus fala aqui, foi buscar Saulo. Saulo era a pessoa certa para aquele grupo de pessoas. Isso existe? Hoje existe. Às vezes eu já tive essa dificuldade, às vezes eu não tenho como, às vezes você tenta se chegar, alcançar aquela pessoa e você vê que ela é um sabonetezinho, ela vai se esquivando de você, ela não consegue se abrir com você. Mas aí eu posso passar ela para minha irmã que está do meu lado, que é uma pessoa capaz de discipular, mas também tem que ser capaz de discipular, tá? Não pode ser qualquer pessoa. E aí você vê que aquela pessoa pode discipular ela, aí você vai ver que ela já se abre com aquela pessoa, ela já consegue ter um grau de afinidade, um grau de amizade, e aquela pessoa vai sendo discipulada, tá? Então existe isso, existe. Assim como aconteceu aqui, né, na Antioquia,
acontece nos dias de hoje. Nós temos a sensibilidade de perceber, né, qual é a dificuldade daquele discípulo, né, que você não consegue entrar ali, você não consegue tratá-lo, você não consegue alcançar ele. Aí você fica lá, não mas é meu discípulo, eu não vou dar ele para ninguém. Não, meus irmãos, a igreja ela é do Senhor Jesus. Quem está aqui hoje não é só meu, né? Nós temos que tratar todo mundo igual. Se eu não conseguir, eu posso sim chamar, no caso eu posso chamar a pastora Bruna e dizer, pastora Bruna, eu não consigo, mas será que a senhora não consegue? Né? Missionária Regina, será que a senhora não consegue? Nós somos as líderes aqui. Então é assim que é a obra do Senhor, né? A mesma coisa é o pastor Moisés, pastor Ítalo, né? Quando o pastor Ítalo não consegue, o pastor Moisés, você pode fazer isso? Então delegar às vezes faz com que você alcance as pessoas também. Então acho que, do meu entendimento, foi isso que Barnabé fez. Barnabé percebeu a necessidade daquele povo. Barnabé percebeu que aquele povo era diferenciado. Talvez aquele povo tinha outros costumes, talvez naquele povo tinha doutores, tinha letrados, tinha pessoas, né, do alto escalão, do governo. E talvez ele se achou assim, poxa, mas eu sou tão, né, meu ensinamento é tão raso, eu não tenho palavras, eu não sei me expressar. Mas lembrou, meu amigo Saulo, ele tem uma boa didática, uma boa dinâmica de falar com as pessoas, ele é articulado. Vou atrás de Saulo, e trouxe Saulo, e Saulo fez a diferença no meio daquele povo. Então nós também temos que ser assim, temos que ser sensíveis, perceber o momento certo de entrar e de sair de cada situação. Isso. Não se preocupar somente, né, com a doutrina da igreja, aplicá-la a ferro e fogo. Né? Você tem que ter a sensibilidade de perceber, né, que, como você tratar, como você atuar naquela situação. Né? Lembre-se, o fundamento principal é levar o evangelho. Amém? Como é que isso vai ser levado? Às vezes a gente a estrutura da igreja talvez não forneça para nós, né, esse fundamento. Então a gente precisa encontrar formas, né? E aí, através de oração, através da conversa com as pessoas mais experientes, com o pastor da igreja, você com certeza vai encontrar formas de atuar e de fazer com que aquele discípulo, né, ou aquele novo convertido, ele permaneça na fé, ele continue, né, no melhor caminho. Amém? Aí a conclusão aqui vai falar: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Né? Sempre é a Bíblia. Amém. Então, a gente finaliza aqui nossa lição, né? Nós estamos fazendo aqui à tarde, né? Mas seria no domingo pela manhã. Trazendo para vocês, né, mais esse ensinamento, né, da parte de Deus, né, que possamos realmente contribuir, né, que essas palavras entrem nos seus corações, né, interajam um pouco mais com os versículos e os capítulos aqui, né, descritos, para que vocês internalizem mais, né, entendam mais da palavra de Deus. Que possamos formar discípulos, que possamos avançar, que não possamos parar, entendeu? Que possamos fazer o ir de Jesus, pregar o evangelho de Jesus e ser sensível, né? Aqui, como ele fala, ver o bem-estar social e espiritual do ser humano, porque Deus tem interesse nisso. Amém, meus irmãos? Que possamos continuar firme, não desanime, não desista, não se desestimule. Só são alguns dias. Vamos orar para que Deus abrevie esses dias, para que dias melhores venham, e vamos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança de que dias melhores virão. Amém? E que nós vamos continuar firmes, que Deus está nos preservando e que a misericórdia do Senhor nos alcance a cada dia. Amém? Vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, estamos aqui porque te amamos, porque te glorificamos, porque necessitamos de ti. Jesus, muito obrigado pelo ensinamento da tua palavra, ao qual nós fizemos aqui, Senhor, para transmitir aos nossos irmãos que estão aí nos seus lares. Senhor, que a tua palavra alcance esses corações, que os meus irmãos sejam alcançados com a tua palavra e que essa palavra possa servir para eles e que eles possam tomar posse dela,
oh Deus, e fazer discípulos, Senhor Deus amado, e saber, Senhor Jesus amado, ouvir mais, Senhor Jesus, e sensibilizar mais com a dor do próximo, Deus amado. Senhor, toma cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, Senhor Jesus, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, seja com a tua igreja, Senhor Jesus, nos preservando, Senhor amado. Fica conosco, meu Jesus, é o que eu te peço, Deus, e eu te agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pai, que o poder de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Aqueles que acreditam, digam Amém. amém. Deus Glória a abençoe, meus Bom irmãos. dia. Até o próximo domingo.